Salve, salve tricolores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você é novo por aqui, não esqueça de se inscrever aí embaixo, deixar o like no vídeo e me seguir lá no Instagram, AlemãoSPFC. E agora, sem enrolar, vamos para o vídeo de hoje, desejando uma excelente quinta-feira. Deus abençoe o nosso dia. São Paulinos e São Paulinas, já começamos com algumas novidades. São Paulo vem de empate contra o Santos e encara a equipe do Primavera neste próximo sábado. E já temos duas informações importantíssimas para essa partida, uma boa e outra não muito boa. Vocês preferem começar primeiro com a notícia boa ou com a notícia ruim? Eu vou começar primeiro com a notícia ruim, né? Que é o Luciano deve ser desfalque para essa partida. O jogador apresentou um desgaste muscular, não à toa começou no banco contra o Santos, né? Mas ele teve essa fadiga aí, ficou treinando separado na data de hoje, né? Os companheiros fizeram aquele regenerativo, ele ficou apenas naquele trabalho ali específico e deve ser um desfalque importante para a partida contra o Primavera, né? O jogador, mesmo que se recupere, ele pode ser poupado para que não haja nenhuma lesão. São Paulo está tratando com muita cautela, com muito cuidado todos os jogadores para não acontecer o que aconteceu ano passado, né? Lesões em cima de lesões. Então, às vezes, é melhor você prevenir do que remediar, né? Então, o Luciano não deve estar à disposição para esse jogo de sábado. Em contrapartida, a notícia boa é o Lucas Ramon. O jogador chegou, já treinou hoje, né? O primeiro treino com os companheiros e já está à disposição para a partida de sábado, onde ele, inclusive, pode ser titular. O Mike também apresentou um desgaste, né? O jogador, inclusive, saiu cansadíssimo na partida contra o Santos, onde, inclusive, o Marcos Antônio falou com o Hernan Crespo ali nos minutos finais, falou, pô, tira ele tá muito cansado. Tanto que o Ferrarese acabou substituindo o jogador e o Lucas Ramon pode ganhar a oportunidade na partida contra o Primavera neste próximo sábado, inclusive sendo titular, né? Então chega aí mais uma peça para o nosso plantel e a gente tem uma informaçãozinha sobre o Cedric que a gente vai trazer no próximo vídeo, tá bom, galera? Mas boas-vindas aí ao Lucas Ramon, reforço importante, fez um bom ano de 2025 com a equipe do Mirassol, chegando agora para somar na equipe do São Paulo, para ser um reforço importante e quem sabe até para ser titular, né? Eu acho que ele tem potencial. O Mike é um garoto que ainda está tentando evoluir, mas eu acho que ele tem potencial sim para brigar pela sua vaga e o Lucas Ramon com certeza será um nome importante para o nosso plantel neste ano de 2026. Beleza, rapaziada? Deixa aí nos comentários o que vocês acham sobre o Lucas Ramon. Vamos trazer agora uma outra atualização sobre um outro possível reforço, né? A gente sabe que a situação do São Paulo financeira não é muito boa, não é semelhante ao dos rivais, né? A gente viu aí, por exemplo, o Palmeiras hoje fechando a contratação do Arias por 25 milhões de euros, né? E o São Paulo não consegue pagar 3 milhões de reais, né? Igual foi com o Marcos Leonardo na última temporada. São Paulo está esperando aí a definição do Cauli para uma rescisão, para aí sim avançar no negócio, né? Porque a proposta de empréstimo foi recusada, só que o Cauli de fato deve deixar a equipe do Bahia. O jogador não foi relacionado para a partida de hoje pelo Campeonato Brasileiro, né? O Bahia enfrenta a equipe do Fluminense e ele não foi relacionado por opção, tá bom, galera? Já é o terceiro jogo seguido. Na estreia do Campeonato Brasileiro contra o Corinthians aqui em São Paulo, ele não foi relacionado. Depois o Bahia jogou em casa pelo Campeonato Baiano e o que chamou a atenção era que era o time reserva e o time dos jogadores da base, né? Então o Cauli deveria jogar e ele também não foi relacionado. E para hoje o Bahia encarando o Fluminense lá no estádio da Arena Fonte Nova, né? E ele também não foi relacionado por opção, galera. Então o Cauli tá nessas tratativas aí para acabar rescindindo o contrato, para acertar tudo e ele ficar livre no mercado. E aí sim o São Paulo vai avançar pela sua contratação. Obviamente vai ser difícil, né? Porque tem outros clubes interessados. Não é só o Cauli rescindir e já vir direto para o São Paulo. Não, ele vai rescindir, vai ficar livre e outros clubes também estão de olho, né? Nessa situação do meia da equipe do Bahia. O Cauli é um grande jogador, tecnicamente, eu acho ele para a posição dos melhores do futebol brasileiro. Ele peca, né, por ele não ser aquele jogador intenso, né, que hoje pede o futebol, aquele cara que corre, aquele cara que marca, que dá carrinho, né, que vibra com a torcida. E o Cauli não tem essa característica, né? Ele tem a característica de um meia, né, de um camisa 10, igual é o Lucas Lima, o Paulo Henrique Ganso, o Rames Rodrigues, jogador nesse estilo, né? Hoje eles são considerados jogadores preguiçosos, mas eu sinceramente não vejo por esse lado. Eu acho que é a característica. Se um cara ele é ruim, se um cara ele chuta bem, se o cara ele passa bem, é a característica da pessoa, né? O Cauli tem essa característica, ele não é aquele cara que vai ficar correndo o campo inteiro atrás do ataque adversário, né? Ficar marcando, dando carrinho, e uma jogada ou outra isso vai acontecer, mas ele não é esse tipo de jogador e é a característica do cara, mas com a bola no pé ele é totalmente fora da curva, totalmente
alto nível em relação ao técnico, ao nível técnico do futebol brasileiro, que cá entre nós, depois que começou a focar apenas em parte física, apenas em correria, apenas em robotizar o futebol, o nível técnico caiu demais. É só você avaliar um jogo qualquer, inclusive ontem do São Paulo e Santos, um jogador não tem capacidade de dominar uma bola e achar um companheiro livre para dar um passe. O cara se assusta, ele domina e dá um chutão para frente, aí a bola vem, ele não domina no peito, ele fica dando cabeçada, aí o zagueiro de cada cabeçada, até que a bola pare. São muitos e muitos jogos assim hoje que o futebol brasileiro ele é totalmente inferior tecnicamente por conta disso. Não dão valores para jogadores que são bons tecnicamente e dão valores para jogadores que correm e ficam ali 90 minutos correndo para todo canto, mas que jogando bola, com a bola no pé, os caras são desastrosos, são horrorosos. Então, esse é o futebol brasileiro de hoje em dia, né? Mas estamos acompanhando, como prometido para vocês, 100% em tempo real a situação do Cauli, e essa não relação dele para o jogo de hoje é muito importante, né? Porque o jogador de fato vai definir o seu futuro, né? O terceiro jogo fora consecutivo por opção do treinador, porque se o terceiro jogo fora tá com probleminha, tá com um desgaste, tá machucado, aí beleza, né? Mas por opção do treinador, de fato, já é para o cara ir ali se habituando com a ideia de ser negociado e procurar um novo clube, como de fato vem acontecendo, né? Hoje o São Paulo é um dos principais, se não o principal interessado, e a tratativa pode avançar bem nesses próximos dias. Então vamos ficar atentos, tá bom, galera? Você que está nos acompanhando aí, que ainda não é inscrito no nosso canal, já se inscreve, porque aqui, todos os dias tem vídeo novo ao meio-dia e às vezes, como hoje, vídeo às 18, para trazer essas atualizações aí para vocês. Outras atualizações para encarar a equipe do Primavera. O Crespo não deve poupar somente o Luciano, tá bom? Devemos ter outras alterações na equipe titular para esse grande jogo, né? Porque muita gente fala, vai só encarar o Primavera, mas nada disso. O Primavera tem os mesmos 7 pontos que a gente, tá buscando a mesma coisa que a gente quer, primeiro fugir ali de baixo e depois a zona de classificação, né? Então será um confronto decisivo, só que o Crespo vem utilizando o mesmo time praticamente aí nos últimos jogos, né? Então alguns jogadores, evitando desgastes, devem, né, ser mesclado ali, né? Pode ser um time reserva ou então até um time misto. Isso aí a gente ainda não tem a informação, mas o Crespo deve de fato fazer algumas modificações no São Paulo. Luca é um dos jogadores que deve ter minutos em campo com a equipe do Primavera, assim como Pedro Ferreira, né? Um jogador que para mim jogou demais a copinha, chegou no profissional, deu uma linda de uma assistência contra a Portuguesa pro gol do Jonathan Calleri e depois acabou sendo podado ali, né? O que a gente não gosta. A gente fala que quando o garoto tá em ascensão, ele tem que ir ganhando minutos. A gente sabe que é difícil, mas eu sinceramente ali com o Danielzinho, Marcos Antônio, eu colocaria o Pedro Ferreira, né? Porque o Bobadilla é um jogador que, apesar de ter jogado todos os jogos na mão do Crespo essa temporada, eu acho que ele tá um pouco abaixo dos outros dois, né, rapaziada? O Crespo, que inclusive deu uma declaração muito interessante falando sobre o Alisson, né? Falando que o Alisson também não foi relacionado pro último jogo por opção dele, mas que porque ele ainda não está no nível dos seus companheiros, né? Ele está um pouquinho abaixo fisicamente, tem toda essa questão aí também que pode ser para dar uma aliviada, né, no jogador, porque ele foi praticamente contratado pelo Corinthians, a torcida começou a chamá-lo de traidor, então para dar uma baixada na poeira pode ser, né, que ele esteja ali só treinando, mantendo a sua forma física. E o Crespo falou, olha, ele foi perguntado na entrevista coletiva, né, falou, Crespo, você jogou na Inter e também no Milan, né, 2 grandes rivais, como é que foi para você, o que você pode orientar para o Alisson, né, numa situação como essa? O Crespo falou, não tem outra coisa a não ser jogar bem, porque se você jogar bem, a torcida vai te abraçar. Se ele jogar mal, aí a torcida vai vaiar, vai xingar, aí pode entrar no psicológico do jogador e aí, de fato, acabar com a passagem dele, com o ciclo dele no São Paulo. Mas o Crespo falou, se ele jogar bem, se ele entrar em campo e mostrar o Alisson que ele foi, se mostrar ser um dos melhores volantes do futebol brasileiro, aí a torcida pode voltar a abraçar, né? Se a gente fala do Arboleda, que vestiu a camisa do Palmeiras, literalmente, vestiu, saiu em foto, circulou, e hoje, né, é um jogador que é totalmente abraçado pelo torcedor de São Paulo, eu acho que o Alisson não será tão crucificado assim se ele jogar bem, porque o Arboleda voltou a jogar bem e hoje é um dos jogadores aí mais identificados com a torcida, né? Então, se o Alisson de fato também jogar bem, eu acho que ele pode ter sim novamente o carinho do torcedor São Paulino. Minha opinião é de que o ciclo dele deveria se encerrar. Vai procurar outro clube, vai ser feliz em outro lugar. Mas
Obviamente não sou o dono da razão, tem outras pessoas com opiniões diferentes, tem pessoas com a opinião igual a minha, isso faz parte, né, rapaziada? Mas vamos aguardar e eu quero saber de você, né? O que você acha aí sobre o futuro do Alisson, né? Deixa nos comentários a sua opinião, se você aceitaria o retorno do volante Alisson. O vídeo vai se encerrando, não esquece de dar aquela moral para o nosso trabalho, deixando o like, deixando os comentários sobre todos os assuntos que a gente falou. Fechado? Fique com Deus, grande abraço, valeu!